Anunciamos a presença do senhor subsecretário-geral da Secretaria de Estado de Polícia Militar e chefe do Estado-Maior-Geral da PEMERGE, Coronel Márcio Pereira Basílio. E os demais praças e oficiais e civis que nos contemplam aqui hoje. A Coordenadoria Especializada em Tecnologia da Informação e Comunicação, CETIC, tem a honra de recebê-los hoje para o ciclo de palestras do primeiro curso em Tecnologia da Informação e Comunicação Policial Militar, CETIC-PM 1/2021. Convidamos o Tenente Coronel Leite, coordenador da CETIC, para uma breve explanação sobre o curso. Senhores, boa tarde. Só para fazer uma contextualização, né, do porquê estamos aqui e a importância de estarmos aqui, né? Em 1995, eu me recordo que eu tinha acabado de sair da Escola de Formação de Oficiais e teve um curso de processamento de dados no antigo CPD da polícia, né? Onde hoje a gente está ali no terceiro andar do QG. Ali era o Centro de Processamento de Dados da Polícia. E até pesquisando um pouquinho sobre o histórico do CPD, né, eu encontrei, em 1984, foi feito um plano diretor de informática, no qual dizia que a polícia naquela época usava cartões perfurados, com linguagem Fortran e Assembler, para poder fazer a estatística da análise criminal da polícia naquela época. E é uma coisa muito interessante para a gente resgatar essa história, né? E trazer hoje, depois de tanto tempo, desde 95 eu tive vontade de fazer, eu era aspirante, tive vontade de fazer o curso de processamento de dados e não tive oportunidade, entendeu? Naquele momento, né? Eu trabalhava em Petrópolis e aí morava em Petrópolis também. Então, assim, havia uma dificuldade até de locomoção, né? E aí fiquei só na vontade. Posteriormente, consegui fazer outros cursos, né? E principalmente nessa área, né? MBA e etc. Porém, estando hoje à frente da CETIC, né? Nossa Coordenadoria de Tecnologia da Polícia Militar, para mim é um prazer enorme ter a oportunidade de trazer conhecimento, de conseguir trazer pessoas de elevado grau de conhecimento para passar informações importantes para os senhores, né? Esse curso é um curso que foi desenhado desde 2019, né? Conseguimos fazer a publicação dele no Plano Anual de Ensino e a ementa a gente depois conseguiu fazer uma melhoria, incluindo o ciclo de palestras, trazendo palestrantes de elevado grau, como o Cláudio Bonel, que é um professor que ainda vai conversar com a gente sobre BI, né? Cláudio Miceli, o professor Milton Flores, que trouxe conhecimento para vocês sobre VoIP, e também toda a parte de desenvolvimento, né, em PHP, Flutter, enfim, N coisas que os senhores estão hoje. Eu creio que depois ao término desse curso, serão pessoas diferentes do que entraram, né? Pelo menos o conhecimento agregado, todo o valor que foi investido, né, de conhecimento, né, ele com certeza vai fazer com que vocês sejam profissionais melhores. Tá? E o objetivo nosso hoje é esse, fazer com que os senhores consigam absorver uma parte do conhecimento do professor Dr. Marcos Santos, que é uma pessoa de elevado grau de conhecimento nessa área, na análise de multicritérios e pesquisa operacional. E então eu faço aqui as boas-vindas, né? Vou pedir ao Major Santos para dar continuidade e agradeço a presença dos senhores. Muito obrigado.
o senhor subsecretário-geral da Secretaria de Estado de Polícia Militar e chefe do Estado-Maior-Geral da PEMERG, Coronel Márcio Pereira Basílio, fará a entrega do certificado ao professor doutor Marcos Santos. Mas nós sabemos com certeza será uma excelente aula, como nós conhecemos o senhor. Será uma excelente aula e eu vou tentar ficar aqui o máximo possível para aprender um pouco mais, né, sobre a matéria. Gostaria também de parabenizar o Coronel Leite, que é à frente do CETICT, o que ele colocou aqui no início, esse único curso foi feito em 95, eu me lembro na época que eu era tenente também, a gente queria fazer análise de sistema e fazer o curso, mas naquela correria louca do dia a dia a gente não conseguia fazer e depois não teve mais curso. Aí cada um seguiu para uma área, depois essa área migrou lá para a Secretaria de Segurança e nunca mais isso se avançou dentro da corporação. E desde 2019, com a retomada pela Polícia Militar do status de secretaria, nós absorvemos toda essa parte tecnológica da antiga SESEG e temos a missão de a gente colocar isso em funcionamento. E o que eu sempre digo internamente, a gente hoje precisamos, se não tem como comprar essa mercadoria, eu preciso desenvolver internamente. Então eu sou favorável a desenvolver, captar os recursos humanos, ver as pessoas que estão interessadas, que queiram melhorar, que queiram aprender e contribuir com o seu conhecimento, com sua força e trabalho, para a ampliação dos nossos negócios aqui dentro da corporação. E quando me falaram que iam fazer um ciclo de palestra, e me apresentaram os nomes, o professor Marcos foi o primeiro da lista. Porque eu já conheço o trabalho dele, lá da UF também, oficial da Marinha também, que nós tivemos contato no CASNAV, e eu converso hoje, dentro dos mais novos, da nossa geração, talvez seja a pessoa que mais conheça sobre pesquisa operacional e métodos de multicritério no nosso país. Então, para mim é uma honra, tê-lo aqui na nossa instituição, espero que essa seja a primeira de muitas outras vezes, e que a gente possa também fazer parcerias também na resolução de problemas internos, com a solução de métodos multicritério ou métodos na área de pesquisa operacional, que possam nos dar suporte. Nós temos aqui, só para nos alongar, temos aqui o Leite, e o pupilo ali do Marcos Santos, descobri esse garoto aqui, uma pérola, Poxa, estava lá escondido, falei assim, opa, me apresentaram, está aqui desenvolvendo o projeto da patrulha inteligente, da viatura inteligente. Um projeto esse que nós recebemos aqui algumas firmas querendo ofertar e a gente ia investir milhões. E com conhecimento, com disposição, vencendo paradigmas, nós conseguimos fazer um protótipo lá no QG, está funcionando, eu creio que a gente consiga aí patrocínio ou verba mesmo do governo para a gente possa dar continuidade ao desenvolvimento e vai ser algo desenvolvido aqui dentro, por gente daqui de dentro, e aplicação aqui dentro. Nada melhor. Investimento basicamente zero. Então, é o que a gente tenta estimular nas diversas áreas aqui dentro, para que a gente possa ter pessoas pensando nos nossos problemas com ferramentas modernas, que vão nos dar solução, vão otimizar os nossos problemas aqui internos, a gente possa economizar recursos, economizar tempo e prestar um serviço melhor à população. Com isso, professor, passa às suas mãos esse certificado, só para materializar aqui a sua passagem pela nossa instituição, eu acho que é apenas uma singela materialização, não chega nem aos pés do vosso conhecimento, tudo que o senhor possa contribuir conosco, tá ok? Muito obrigado e a turma é do senhor. Obrigado. Eu comento rapidinho.
Bem, boa tarde, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, né, do nosso amigo aí, Bruno, do Coronel Basílio, né? Já é uma honra muito grande estar aqui conversando com os senhores aqui na polícia, uma corporação importantíssima, né, para o nosso Estado, para o nosso país. E, assim, como o coronel falou, nós já nos conhecíamos desde a época do doutorado, lá na Universidade Federal Fluminense, né? Então, mais uma vez, estamos sempre publicando juntos aí trabalhos nacionais, internacionais, então fica o meu agradecimento. Antes de mais nada, eu deixei a apresentação disponível, é só escanear aquele QR Code, se alguém tiver interesse em baixar, é só com o próprio smartphone já, você talvez tenha que dar um zoom aí, né, para pegar, mas já consegue baixar aí a apresentação com todos os dados, tem meu contato, né, é só... E aí hoje nós vamos falar um pouco do método HP gaussiano, né? Eu vou comentar o método HP, estávamos até conversando aqui com o coronel nos bastidores, né? Certamente é um dos métodos aí mais utilizados no Brasil e no mundo. Eu vou até mostrar o quanto ele é utilizado. Mas aí há uma dificuldade muito grande que na hora de utilizarmos uma escala que eu vou mostrar, a escala de Saat, que ela é muito subjetiva, nem sempre quem decide, né, nem sempre o decisor tem a segurança, né, ele fica à vontade para atribuir aquela comparação. Então, nós desenvolvemos, eu junto com o professor Carlos, desenvolvemos uma nova abordagem para o método HP, em que não é necessária a opinião do tomador de decisão para que ele gere o resultado, né? Então, esse que é a ideia do método. Bem, aí, rapidamente, né, o meu background na área, eu sou da Marinha, como o coronel falou, sou capitão de fragata, né, tenente-coronel, fiz colégio e escola naval, e aí, na Marinha, quando nós chegamos a capitão, há a oportunidade da gente sair da área operacional e ir para a área de ciência e tecnologia, né, para a área de pesquisa. Então, aí eu dei o nome para fazer o mestrado na COP, o FRJ, fiz o mestrado em pesquisa operacional. Depois do mestrado em pesquisa operacional, eu fiz o doutorado também lá na UF, até um coronel, inclusive, como eu falei, né, fiz o doutorado lá na UF, e recentemente concluí o meu pós-doutorado lá no ITA, lá em São José dos Campos, em Ciências e Tecnologias Espaciais, também na área de modelagem matemática. E vocês vão ver que, embora eu tenha uma formação já de há muito tempo, eu fiz faculdade de matemática ainda, eu estava na escola naval, desde jovem eu gosto de matemática, mas eu tenho consciência absoluta que as pessoas, de uma maneira geral, muitas não gostam mesmo, né? E, assim, as pessoas não são obrigadas a saber matemática, né? Então, assim, eu tenho procurado desenvolver ferramentas computacionais. Eu dou aula lá no IME, né, no Instituto Militar de Engenharia, dou aula desses métodos lá, e lá nós desenvolvemos softwares em que você só entra com os dados e ele já te dá a resposta. Você não vê equação nenhuma, não tem que calcular nada. Coloca ali o número de policiais, o número de viaturas, né, quais são os pontos da cidade, e ele já te mostra quais são os melhores pontos. Acabou, né? Você não tem que saber equação nenhuma, porque eu entendo que nós estudamos, né, a sociedade nos paga um mestrado, um doutorado, aquilo é pago, né? Alguém está pagando aquela conta. Então, a sociedade nos paga para nós adquirirmos aquele conhecimento e retornarmos ele para a sociedade. Então, não adianta eu ficar escrevendo um artigo, eu ficar desenvolvendo um método como esse e ficar conversando com o coronel Basílio só. Porque ele eu sei que vai me entender, porque ele fez a mesma coisa que eu fiz, né? Eu tenho que escrever não só para ele, mas para a sociedade inteira. Todo mundo tem que se beneficiar desse método. Então, por isso que nós temos um grupo de pesquisa lá no IME, eu dou aula lá para os meninos,
E aí nós pegamos esses vários métodos e transformamos em ferramentas que a pessoa leiga consegue utilizar, o gestor consegue utilizar, mesmo sem conhecer quase nada. Claro que tem que conhecer alguma coisa, né? Como é que faz a entrada dos dados e interpretar a saída, mas não entra ali nos meandros das equações do método, que não é o objetivo, né? Quem tem que conhecer as equações, ali as entranhas do método, é o pesquisador da área. Bem, então temos aí a tomada de decisão. Para que esses métodos servem? Só para a gente entender. O que é uma decisão? Uma decisão, eu tenho que tomar uma decisão toda vez que eu tenho mais de uma alternativa, né? Se eu tiver só uma alternativa, mesmo se eu tiver só uma, eu tenho uma decisão, né? Que eu posso escolher aquela alternativa ou não escolher nada, né? Ah, tem que comprar uma viatura para a polícia, ok. Se eu tiver só uma opção, o Corolla, eu posso optar em comprá-lo ou não comprá-lo, né? Mas de uma maneira geral, né, de uma maneira genérica, nós temos uma decisão quando nós temos várias alternativas em que aí eu tenho que escolher uma ou mais, né? Então eu tenho que comprar uma viatura, quais são as opções? Eu tenho o Corolla, o Cruze, né? Tenho várias alternativas. Tenho que comprar uma arma nova, então tenho a 9mm, a Glock, né? Enfim. E aí eu tenho que escolher qual é o melhor modelo. E aí, qual é a dificuldade? A dificuldade é o seguinte: se eu tiver só um critério, aí muita gente pergunta assim, mas professor, existe problema monocritério, né, com um critério só? Na verdade, se você tiver um critério só, você, a bem da verdade, não tem um problema de decisão. Você tem uma medição simples, né? Vou comprar a viatura mais barata. Ok, né? Não tem problema nenhum, eu vou ver o preço de cada uma e a mais barata eu vou comprar. Então, não é uma decisão, é uma medição. Eu estou medindo o preço e vou comprar mais barata, né? Agora, quando eu coloco mais critérios, a coisa começa a se complicar, né? Eu quero comprar uma viatura que seja a mais barata possível e também ela tem a maior autonomia. Eu encho o tanque e consigo andar o máximo possível com ela. Aí já começa a ficar mais difícil, né? Além disso, eu quero que ela seja mais barata, tenha a maior autonomia e a maior aceleração. Ele faz de 0 a 100 no menor tempo possível. Então já começa a acontecer o que nós chamamos de trade-off entre as alternativas, porque o carro que tem o maior arranque, provavelmente ele é o mais caro. Então, eu ganho de um lado, para eu ganhar de um lado, eu tenho que perder do outro, né? E é aí que é o desafio, achar esse ponto de equilíbrio que vai me apontar qual é a melhor viatura, que atende ao arranque que eu preciso e num custo que eu posso pagar, né? Então, essa que é a ideia. Então, esses métodos, de uma maneira geral, são centenas de métodos diferentes. HP, Topsys, Electre, Prometeu, o Coronel trabalhou com Prometeu, né? Prometeu, enfim, todos eles basicamente servem para esse tipo de problema, cada método com a sua especificidade, né? Bem, então a partir desse problema, em que eu tenho várias alternativas e vários critérios, nós montamos o que nós chamamos de matriz de decisão, que eu vou mostrar, né? Você tem várias alternativas, a Corolla, Cruze, Ford Ka, são as alternativas, né? São as linhas da matriz, e as colunas são os critérios: custo, autonomia, arranque, conforto, e aí eu posso montar a minha matriz. Bem, então está aqui o que eu acabei de falar, né? Eu coloquei ali para que depois vocês possam ler sobre o assunto. E aí o nosso problema é esse, que eu acabei de falar. Eu tenho lá vários critérios, 1, 2, 3, 4, 5, até N critérios, quantos critérios eu quiser. E aí eu tenho várias alternativas. Então, como o exemplo que eu dei, né? Eu posso ter lá o critério, custo da viatura, critério 2, arranque, critério 3, conforto, critério 4,
sei lá, espaço da mala, critério 5, e por aí vai, né? Quantos critérios eu quiser, quantos critérios o decisor julgar necessário. E aí tem as alternativas. Então, tenho lá o Corolla, o Cruze, o Ford Ka, e por aí vai, né? Como é que é o nome desse da Nissan? Esqueci o nome. O Versa, né? Por aí vai. E aí, ao aplicar um método nessa massa de dados aqui, isso aqui vai me gerar uma matriz, que eu falei, uma matriz numérica, uma massa de dados, né? E aí, ao aplicar um método, eu vou ter a solução do problema. Qual é a melhor viatura a ser comprada? Qual é o melhor armamento a ser comprado, a melhor pistola? Qual é o melhor major a ser escolhido para uma comissão? O melhor sargento para uma determinada... Dá para aplicar em N situações do cotidiano, né? Em N situações reais, né? Tá bom, obrigado. E aí, como eu falei, nós temos aí vários métodos, né? Esse método que eu vou mostrar hoje é uma variação do método AHP, que é Analytic Hierarchy Process, que é um dos métodos mais utilizados. É um dos métodos, não, é o método mais utilizado no Brasil e no mundo. Mas nós temos vários outros, né? O TOPSIS, o TOR, e por aí vai. Prometeu, o coronel, na tese de doutorado dele, trabalhou com Prometeu. Enfim. Então, dependendo da especificidade do problema, nós vamos utilizar um método ou outro, né? E aí eu escolhi falar sobre o HP justamente porque ele é o mais utilizado no Brasil e no mundo. Então, né, quer dizer, normalmente é o nosso método de entrada, né? A primeira vez que nós somos apresentados ao assunto, né, eu lembro quando eu fiz o mestrado lá na COP, há mais de 10 anos, eu tive essa cadeira, né, método de apoio à tomada de decisão, e o primeiro método que eu aprendi foi o HP. Então, realmente é o primeiro contato que a gente tem com esse mundo. E aí eu propus uma mudança, né? Uma pequena mudança no HP, só que aí para a gente entender a mudança, a gente tem que entender o HP tradicional, né? Então, vou dar uma rápida passada no método, e aí depois vou explicar qual foi a mudança que eu propus. Então, vamos entender ali o Analytic Hierarchy Process. Foi criado pelo professor Thomas Saat. Eu quase conheci o professor Saat, né? Em 2017 houve um Encontro Nacional de Engenharia de Produção em Maceió. Ele viria ao Brasil. Eu escrevi um artigo utilizando o HP para apresentar. Comprei a passagem, reservei o hotel e ele receberia, todos os pesquisadores que escreveram algum artigo utilizando o HP, ele receberia para dar um feedback, né? Claro que por uma quantia módica, né? O olho azul não dá mole para ninguém, né? Então, por uma quantiazinha módica, ele ia fazer ali dar ali um situation report ali sobre o... Que nada, ele ia de 5 minutinhos ali, ia dar um autógrafo, né? E pinga $100, né? Mas acabou que faltando um mês para o Enegep, ele morreu, em 2017, né? Então, esse aí foi o criador do método AHP, na década de 70, ali finalzinho da década de 70 e início da década de 80. Então, essa é a obra dele, né? Decision Making, The Analytic Hierarchy Process. E aí, como eu coloquei ali, né? O HP é um método de tomada de decisão simples de usar e flexível, permite avaliação de problemas complexos baseados em critérios conflitantes entre si. Então, é o que eu falei, né? Eu tenho que escolher um oficial para uma determinada comissão. Ele precisa ser fluente em inglês, ele precisa ter domínio no Excel, ele precisa, enfim, né? De repente, o oficial que é fluente em inglês não sabe Excel, ou sabe pouco, né? E o que sabe muito Excel não fala o teste dele de inglês, a nota não foi tão boa. Ou então tem um que o teste de inglês foi muito bom, o TSI, eu não sei, aqui eles chamam de TSI, é o teste de suficiência, né, de idioma. O TSI foi muito bom, Excel é muito bom, mas o TAF, né, por exemplo, eu no TAF eu sempre vou mal, eu sempre me lasco, mas, né, é a vida.
Então, a nota do TAF é baixa. Então, assim, vai depender do problema, né? Se o oficial for escolhido para, sei lá, ir para o Timor-Leste, para o Afeganistão, ele precisa, né? A aptidão é mais importante do que ele saber Excel, né? Aptidão física, né? Agora, tudo depende do problema que você precisa resolver, né? Bem, então aí, depois que o professor Saati faleceu, né? Foi escrito um artigo, né, no International Journal of Production Research, fazendo um apanhado, né, fazendo uma revisão, se eu não me engano, foi na Base Scopus, de todos os trabalhos no mundo utilizando o método HP. Então, até que foi ali, ó, de 1979, mais ou menos quando o método apareceu, né, até 2017, quando o professor Saati veio a falecer. E aí nós temos ali um panorama realmente que o método ele é aplicado praticamente no mundo inteiro, né? No Brasil e no mundo todo. Esse artigo é muito bom, eu tenho ele, se eu quiser depois eu até lhe passo. Bem detalhado. E aqui nós temos as áreas de aplicação, ó. Então, nós vemos lá, ó, métodos matemáticos, Business Management, Economics, Health and Social Issues, Computer Science, Engenharia Mecânica, Ciências Ambientais, Ciências de Materiais, Ecologia, né? E por aí vai, Estudos Sociais. Então, o método HP, embora ele seja um método matemático, vamos dizer assim, ele é totalmente interdisciplinar. Ele pode ser aplicado em qualquer área de atuação humana, né? Já vi aplicações em psicologia, em direito, enfim, meio ambiente, ele é totalmente interdisciplinar. Bem, aí a estrutura do método é essa, né? Então, tem um objetivo estratégico, como eu falei. Quero escolher um oficial, quero escolher uma viatura, quero escolher um local para instalar um novo posto de policiamento, quero escolher, né? Eu tenho um objetivo estratégico e aí eu vou ter vários critérios de acordo com o tomador de decisão, que pode ser uma pessoa ou um colegiado, né? Não precisa ser uma pessoa necessariamente, né? Na Marinha, por exemplo, nós temos o almirantado, são lá 10, 12 almirantes, 4 estrelas, eles que decidem qual navio comprar, qual é o tamanho da Marinha daqui a 10 anos, então eles que tomam esse tipo de decisão. E aí, aqui, as alternativas, que são as possíveis linhas de ação, né? Bem, e aí como é que funciona o método HP? Isso eu estou falando tradicional, depois eu vou explicar a alteração que eu propus, né? Bem, eu monto uma matriz quadrada e, a partir dessa matriz quadrada, eu vou fazendo uma comparação par a par de uma variável com outra. E eu vou mostrar aqui. Então, eu tenho essa escala, que foi criada pelo professor Saati, chamada escala fundamental de Saati, que vai de 1 a 9. E aí, eu tenho o grau de importância. Isso é uma escala de razão. E isso é importante a gente entender, né? Se eu falo, por exemplo, vou comparar 2 viaturas, né? Quero comprar uma viatura para a polícia. Então, eu vou comparar, por exemplo, o critério custo com o critério velocidade da viatura. Velocidade máxima, por exemplo. Se eu disser que custo em relação à velocidade é 3, se eu disser aqui que tem uma importância moderada, quer dizer que o custo é 3 vezes, isso é uma escala de razão, é 3 vezes mais importante o custo do que a velocidade, né? Se eu disser que é 1, quer dizer que tem o mesmo grau de importância. E às vezes eu resolvo alguns problemas lá na Marinha, né? O chefe diz assim, mas tudo é importante, velocidade é importante do navio, canhão é importante. Eu falo, mas aí a gente entra num problema, né? Porque quando tudo é importante, nada é importante, né? Então, o decisor precisa ser capaz de dizer o que, né? Eu tenho lá, quero comprar um navio para a Marinha, teve esse problema agora, né? Nós
fechamos o contrato lá da fragata Classe Tamandaré, um contrato de 1,6 bilhões de dólares, né, com a Alemanha, que foi exatamente esse problema. Para a escolha do navio, foram 215 critérios na matriz, né, uma matriz com 215 colunas, e aí qual seria o melhor consórcio a ser escolhido? E aí o decisor tem que dizer, não, para mim o custo é mais importante do que a autonomia do navio. A autonomia é mais importante do que... Né, o decisor tem que ser capaz de me dizer isso. Né? Então, nós utilizamos essa escala e, às vezes, alguém pergunta, professor, eu posso usar a escala de 1 a 10? Não pode. Essa escala é uma escala fixa, uma escala que é própria do método. Saat que criou essa escala de 1 a 9. Eu não tenho a opção de fazer de 1 a 7, ou fazer de 1 a 5, ou de 1 a 15, eu não tenho essa opção. Eu tenho que usar de 1 a 9. Tá? Bem, então vamos ver um exemplo, né? Deixa eu passar direto aqui. Então, quer dizer o seguinte, olha, eu tenho uma matriz lá que eu vou comparar uma variável A com uma variável B. Então, se eu disser que é sempre ali em relação à coluna, né? Se eu disser que aqui é 5, quer dizer que ela é mais importante, né? Com essa nota 5, A é mais importante que B. Olhando aqui na escala, está aqui o 5. Se eu colocasse um quinto aqui, seria o contrário, quer dizer que o B que é 5 vezes mais importante do que o A, né? E por aí vai. Então, se aqui é 7, aqui é a mesma coisa, né? Aqui, muito mais importante. A em relação a C. E aqui 3, importância moderada. Aí, reparem, se A, para manter a consistência da matriz, se A em relação a B ganha 5, necessariamente B em relação a A tem que ser 1/5. Se o elemento A e J é igual a N, então o AJI tem que ser 1 sobre N, para manter a coerência da matriz, né? Porque eu estou dizendo aqui que o A é 5 vezes mais importante do que o B. Então, o B tem que ser 1/5 de A. Tanto é que na ferramenta que nós desenvolvemos lá no IME, eu nem pergunto isso aqui para o decisor nem nada. Quando ele preenche aqui, eu já pego os invertidos da parte de baixo. Eu nem pergunto a opinião dele. Já para não ter chance dele dizer que aqui é 5 e que aqui é 1/7. Né? Quando ele me dá lá a opinião dele, automaticamente o software eu já faço auto-preencher todas as outras opiniões, para não ter possibilidade de erro. Né? Bem, e aí nós temos que trabalhar com a questão da transitividade. O que quer dizer isso? Isso quer dizer o seguinte, se eu digo que... Aí você fala assim, professor, mas isso aí é óbvio que tem que ser transitivo. É óbvio mais ou menos. Porque, por exemplo, essa propriedade a gente aprende lá na matemática, lá quando a gente é criancinha, né? Se eu digo que A é igual a B e B é igual a C, então, por transitividade, A é igual a C, né? Se A é igual a B, B é igual a C, A é igual a C. Se A é maior do que B e B é maior do que C, então A é maior do que C, né? Então, quando eu pergunto para o decisor, ele fala assim, não, para mim A é mais importante que B. Não, para mim B é mais importante que C. Ora, se ele me disse que A é mais importante que B e que B é mais importante que C, automaticamente A tem que ser mais importante que C, né? O problema é quando a gente tem um problema complexo, como o exemplo que eu dei da Marinha, com 215 critérios, quando ele começa a fazer todas as comparações pareadas, ele já não sabe mais o que ele disse que C é mais importante que F é menos que A, ele já se perdeu. E aí ele acaba ferindo a questão da transitividade. Ele acaba dizendo que A é mais importante que B, B é mais importante que C. Um dado momento ele diz que C é mais importante que A. Ele se perde e aí a matriz perde a consistência. Só que o Thomas Saat, ele já previu essa possibilidade disso acontecer. Então, nós temos uma maneira de calcular, que eu vou mostrar, que nos diz se as opiniões do decisor, elas são consistentes ou não. Repara, então, o objetivo do método é o quê? É tirar da cabeça do decisor o que é importante no julgamento dele e jogar numa matriz.
E aí tem uma série de equações lá que o SAAT bolou, que vai me dizer se a opinião do decisor está coerente ou não. É isso. É transformar um pensamento num valor numérico. A ideia do método é essa. Que, assim, quando a gente para pensar, é uma coisa genial, né? Porque o decisor tem lá uma série de pensamentos lá desestruturados, né, difusos, e aí você pega aquilo, estrutura, e no final você sai com uma cardinalidade associada a cada alternativa. Isso é uma coisa genial, né? Bem, então, mas como eu posso avaliar a consistência dessas atribuições? Aí o SAAT, eu vou passar meio batido, porque o objetivo não é... Aqui eu considero que é assim, uma apresentação informativa, né? É claro que cada um, se interessar pelo método, eu já disponibilizei a apresentação, depois pode entrar em contato, eu posso indicar cursos, enfim, né? Mas é só assim, é igual a menina do tempo, né? Vai chover por aqui, né? Então, ó, o método é mais ou menos isso aqui, ó, só para pegar a ideia, né? É claro que cada um... então, o HP, ele possibilita, né, calcular uma razão de consistência mediante a comparação de um índice de consistência das atribuições do decisor quanto a um índice de consistência de uma matriz aleatória. E aí ele tabelou, né, ele deu lá esse valor de RI, não é a gente que calcula, esse valor já é tabelado, e aí já é a primeira limitação do método. Que eu só consigo utilizar o método até uma matriz 15 por 15. Isso é uma limitação, né? Lembra que eu falei no início que são vários métodos? TOPSIS, HP, Prometer. O TOPSIS eu não tenho limitação nenhuma, eu posso ter 50 alternativas, né? Já no HP não, ó. Como o meu RI vai até 15, eu não consigo ter mais de 15 alternativas, por exemplo, né? Então, se eu for escolher uma viatura para a polícia, eu tenho que ter até 15 carros para colocar lá na matriz. Se for mais de 15, eu tenho que olhar outro método, né? E a mesma coisa para os critérios, né? 15 por 15. Isso vale tanto para os critérios quanto para as alternativas. Então, quer dizer, por isso que é importante nós conhecermos vários métodos, porque cada doença tem um remédio, né? Então, cada problema... Dependendo da característica de cada problema, eu vou usar um método ou outro. É o que eu falei, eu escolhi esse particularmente, porque eu acho que é um dos mais fáceis e é o primeiro que a gente aprende. Então, não é à toa que é o primeiro, é porque é o mais fácil de entender, é para a gente pegar o conceito do que é uma decisão multicritério, né? E aí depois a gente vai se aprofundando nos outros. Bem, então o SAAT propôs essa fórmula aqui, né? O cálculo de CI é o lambda máximo menos N sobre N menos 1, e o CR é CI sobre RI. E para as opiniões serem consistentes, para eu considerar a opinião do decisor consistente, esse CI tem que ser no máximo 10%. Ele aceita no máximo 10% de inconsistência, né? Ele também dá uma margem porque... o SAAT, ele percebeu que não é fácil você pegar as opiniões da cabeça do decisor e elas serem 100% consistentes. Então, ele falou, não, tem uma margem, mas é de até 10% de inconsistência. Vou dar um exemplo numérico, que fica mais fácil de entender. Bem, então, a estrutura do método é o seguinte, ó. Então, eu defino um conjunto de critérios e alternativas. Então, está aqui, essa é a nossa matriz, ó, que eu falei, a matriz de decisão. Então, eu tenho as alternativas. Então, por exemplo, eu tenho lá Corolla, Ford Ka, o Nissan, né? Temos várias alternativas e aqui nas colunas os critérios. E essa matriz é o que nós chamamos de matriz de decisão. Então, é o primeiro passo para a estruturação, para a aplicação do método. Então, depois aí eu vou fazer a avaliação dos critérios utilizando aquela escala que eu falei, né? A escala fundamental do SAAT. Depois eu vou avaliar as alternativas dentro de cada critério. Vou fazer o processo de agregação das preferências, que eu vou mostrar como é que a gente calcula isso.
né? Então, vamos lá. Então, vamos ver um exemplo, assim, um modelo clássico, né? Do HP. Então, vamos supor que nós queremos comprar um smartphone novo. Eu gosto de pegar exemplos, assim, do cotidiano, né? Que fica fácil para todo mundo entender, né? Então, nosso problema é comprar um smartphone. Ok. Então, esse é o nosso objetivo. Então, eu tenho lá as alternativas, ó, Xiaomi, Samsung e iPhone. Tenho 3 alternativas. E aí, eu tenho os critérios que, para mim, são relevantes, né? Então, para mim, o que é relevante? Custo, câmera, armazenamento e bateria. É claro que esses critérios eles vão mudar de acordo com o tomador de decisão, né? Se o tomador de decisão tem grana, ele vai falar, não precisa colocar custo, para mim é importante câmera, armazenamento e bateria, né? Ah, não, como o policial está em combate, não sei o que e tal, eu quero que seja um celular mais robusto, que caia no chão, não quebre. Aí entra outro critério que, entendeu? Então, a decisão ali, esses critérios, eles vão depender do problema e do que é importante para aquele tomador de decisão, né? Então, é importante que às vezes a pessoa fica assim, né? Pô, mas de onde você tirou esses critérios? Da cabeça do decisor. Nós fazemos lá uma série de entrevistas, né? Vamos ali estruturando as entrevistas até que a gente chega no que é importante para resolver aquele problema. Então, vamos lá. Então, primeiro passo, precisamos, primeiramente, vamos analisar os critérios, viabilizando a obtenção das suas respectivas importâncias. Então, eu vou medir primeiro o peso dos critérios. Então, ó, eu vou montar uma matriz quadrada. Reparem que aqui não tem as alternativas. Ó, eu peguei os 4 critérios e montei uma matriz 4x4. Né? Custo, câmera, armazenamento e bateria. E aí eu vou fazendo a comparação de acordo com aquela escala do Thomas Saat. Aí eu vou lá. Então, na diagonal principal da matriz, entra o número 1, por quê? Porque eu estou comparando um critério com ele mesmo, né? Então, estou comparando aqui custo com custo, câmera com câmera, armazenamento com armazenamento e bateria com bateria. Então, a diagonal principal da matriz sempre é 1. E aí eu vou lá, ó, vou fazer as atribuições ali na parte superior da matriz, ó. E a parte inferior vai ser os valores recíprocos daquela parte verde. Né? Então, eu vou lá, ó. Tchan. Ó. Aí eu vou lá, decisor, para você, o quanto o custo é mais importante que a câmera? Ah, para mim o custo é 3 vezes mais importante. Na verdade, a gente não pergunta o quanto, o número para o decisor. Na verdade, a gente usa essa escala semântica aqui. Na verdade, a gente pergunta isso aqui para o decisor e depois que a gente faz essa transposição numérica. Né? Decisor, se você tivesse que escolher o que é o custo para você em relação à câmera, é igualmente importante, tem uma importância moderada, é mais importante, muito mais importante ou extremamente mais importante? Aí o decisor fala, não, para mim é um pouquinho só mais importante, tem uma importância moderada. Aí você, opa, porque se você mandar ele dar um valor, ele não sabe dar o valor 5, 7, né? Mas a escala semântica, ele não tem essa dificuldade de atribuir esse valor semântico aqui. Não, é importante, mas só um pouquinho. Aí você, opa, já sei que é 3. Né? Bem, e se aqui é 3, automaticamente, câmera em relação a custo tem que ser 1/3. É o valor recíproco, né? Se câmera é 3 vezes, se custo é 3 vezes mais importante que câmera, câmera é 1/3 do custo. Não poderia ser outro valor. Eu vou, decisor, o quanto que o custo é mais importante para você que o armazenamento? Ele fala, não, aí é mais importante, não é pouco mais importante não. Porque armazenamento, tudo bem, a gente armazena no computador, papapá, apaga, né? Então o custo é mais importante. Aí você, opa, então aqui é 5. Se aqui é 5, armazenamento em relação ao custo é 1/5. Aí depois eu pergunto para ele, decisor, o quanto para você o custo é mais importante que a bateria? Ele diz, para mim é 7. Né?
muito mais importante. Opa, então aqui tem que ser 1/7. Então, repare, eu já comparei custo com todo mundo, né? Com câmera, com armazenamento e com bateria. Agora eu vou pular aqui para a câmera. Ó. Câmera com custo já está comparado. Câmera com câmera é 1. Então, vou comparar agora a câmera com armazenamento. Decisor, quanto a câmera é mais importante que o armazenamento? Ele vai dar a opinião dele. Ele vai falar, para mim, câmera tem uma importância moderada em relação ao armazenamento. Então, vai ficar 3. Né? E aqui 1/3. E câmera em relação à bateria? Ah, não, para mim a câmera é muito mais importante que a bateria. Então, aqui 7, aqui 1/7. E, por último, armazenamento em relação à bateria. Ah, para mim tem uma importância moderada em relação à bateria, 3. Então, aqui fica 1/3. Pronto. Ele preencheu ali a matriz dele, comparando os critérios. Todo mundo entendeu essa? É fácil de entender, né? Ok. Agora a gente precisa ver a consistência disso. Será que ele deu opiniões consistentes? Né? Será que está coerente essas comparações? Aí quem vai nos dizer é o cálculo lá do lambda máximo e tal, lá que o SAAT propôs, né? Então, o que a gente tem que fazer? Eu vou passar meio que batido aqui, que não é o nosso propósito, né? Mas depois eu posso tirar dúvida se alguém tiver. Então, olha lá, primeiro, ó, daqui eu vou passar para cá, que eu só simplifiquei, não fiz nada, né? Ali, ó, só transformei 1/3 em 0,33, só transformei as frações em números decimais, só. Né? Depois, aqui eu tenho o somatório, ó, 1 mais 0,33 mais 0,2 mais 0,143 dá 1,676. Só somei os valores das colunas. Né? E agora, o que a gente tem que fazer? A gente tem que normalizar toda a matriz. Que eu vou pegar cada valor de cada célula e dividir pelo somatório, ó, A e J dividido pelo somatório. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, o 1... Olha lá, o 1 e vou dividir pelo somatório, que é 1,676. E aí eu vou obter 0,597. E isso eu vou fazer para todo mundo. Eu vou pegar o 0,33 e dividir por 1,676. E por aí vai. Tchan, tchan. E vou fazer isso para a matriz toda. Tudo bem até aí? Esse é o processo de normalização. Então, ok. Bem, agora eu preciso verificar... Bem, eu tenho aqui o vetor. O que esse vetor me dá? Olha que interessante. Esse resultado já é um resultado interessante para o tomador de decisão. Tá? Porque eu acabei de descobrir, em porcentagem, o peso de cada critério. Então, eu já sei que para esse decisor que deu essas opiniões, o custo tem 54,8% de importância. Que a câmera tem 28,3% de importância, o armazenamento 11,7% e a bateria 5,2%. Pode reparar que o somatório aqui dá 1, dá 100%. Então, para uma decisão estratégica, né, eu já consegui quantificar com aquelas opiniões que ele deu, ah, não, isso aqui é mais importante, isso aqui é igualmente importante, isso aqui é muito mais importante. Só dizendo o que é mais ou menos importante, eu consegui quantificar o que está na cabeça do decisor. Consegui atribuir um número para isso. Né? E é o que eu digo lá na Marinha, né? É importante nós aplicarmos esses métodos, principalmente porque nós temos aí, né? Mais do que nunca está TCU em cima e não sei o quê, né? A sociedade está em cima, né? Então, isso confere muito mais lisura e transparência ao processo decisório. Ah, por que você escolheu tal viatura? Não, eu escolhi porque eu apliquei, para mim o custo era o que tinha o maior peso, então por isso que ela era mais barata, então por isso que eu escolhi essa viatura. Ah, então está explicado, está estruturado o problema, está tudo justificado. Né? Mas aí a questão é o seguinte, então eu já sei aqui a importância relativa dos critérios. Né? Eu já sei que para esse smartphone o custo é o mais importante, depois vem a câmera, armazenamento e bateria. Mas a questão é se essas opiniões foram consistentes ou não. Ele pode ter dado uma opinião maluca, né? Bota aí mais importante, bota aí qualquer coisa na matriz. Então aí nós vamos fazer o cálculo da consistência.
Então, como é que é feito o cálculo da consistência? Então, eu pego lá o vetor, utilizo o vetor que foi calculado. Isso aqui é uma matriz coluna, um vetor, né? Então, eu tenho lá o vetor. Essa aqui é a matriz inicial, né, que nós tínhamos. Quais opiniões? Eu quero medir a consistência disso aqui. Isso aqui foi o julgamento que o decisor fez. O que era mais importante, menos importante, né? Então, eu quero medir se isso aqui está consistente ou não. Então, o que nós vamos fazer? Qual é o cálculo? Então, eu vou pegar aqui, ó, esse 0,548 e vou multiplicar todo mundo aqui o custo, ó. 0,548 vezes 1 dá 0,548, 0,548 vezes 0,33 dá 0,182 e por aí vai. Depois eu vou pegar aqui a câmera e vou multiplicar aqui as opiniões do decisor na câmera. Aí eu vou obter essa segunda coluna. Depois vou pegar aqui o vetor, né, o valor aqui do armazenamento e vou multiplicar aqui pelo armazenamento. Depois eu vou pegar aqui o valor da bateria e vou multiplicar aqui pela bateria. Tudo bem até aí? Ah? Isso é do método, né? É um passo a passo do método. Bem, aí então agora eu tenho essa nova matriz, né? E o que eu vou fazer? Então, eu vou somar aqui o valor dessa linha, ó, 0,548, 0,849, vai dar 2,346, né? Depois 0,182, vou somar essa linha, vai dar 1,18. Vou somar essa linha, né? Está aqui o símbolo de somatório. E aí, no final, eu vou dividir esse resultado, 2,346, pelo valor lá do vetor, né? Do custo. Porque a primeira linha é do custo. Então, eu vou obter aqui 4,281, 4,166, papapá. Para que eu faço esse cálculo? Eu faço esse somatório aqui dessa coluna, e aí o que ele chamou lá de lambda máximo é o somatório de AI dividido por N. Então, vai ser, são 4, né? 4 critérios, 16,562 dividido por 4, que vai dar 4,14, né? E aí, o que eu faço com esse 4,14? Então, eu tenho lá o lambda máximo 4,14, a razão de consistência para n igual a 4 é 0,9, esse valor é tabelado. Aí, eu vou aplicar nessa nova formulazinha aqui. E aí, quando eu colocar lá o lambda máximo, 4,14, menos n, que é o número de critérios, que são 4, sobre 4 menos 1, 0,046, né? E aí eu vou pegar o CI, né, 0,046, e dividir pelo RI, tá aqui a fórmula, né? CR igual a CI sobre RI. Então, eu achei, ó, isso aqui é quantos por cento? Anda 2 casas para frente, né? 5,2%. Então, essa opinião, né, esse julgamento que o decisor fez, tem uma consistência, a razão de... o CR, né? A razão de consistência dele foi de 5,2%. Quer dizer que está boa, porque o SAAT ele diz que até 10% está tudo bem, né? Então, ele deu uma opinião coerente para escolher esse smartphone. Está aprovado. Pode prosseguir com o método, né? Porque se desse inconsistente, eu já parava aí. Não, para, não vamos nem continuar o método. Tem que ir lá e perguntar de novo para o decisor, né? E aí, como é que é isso aqui? Papapá, ô chefe, ô coronel, almirante, aqui deu inconsistente, a gente precisa preencher de novo a matriz, porque não deu boa, né? Tal. Aí a gente vai preencher de novo, né? Então, aí... Bem, então vamos ver... Então, continuando o nosso exemplo, né? Então, eu já tenho lá... continuando o nosso exemplo. Então, o problema dos critérios, da importância relativa dos critérios, eu já resolvi. Agora eu tenho que resolver o problema para ordenar as alternativas, para descobrir qual é o melhor celular, né? Eu já descobri qual critério é importante. Então, eu tenho lá, ó. Então, eu tenho o custo, câmera, armazenamento e duração da bateria, né? Ok. Então, eu preciso juntar isso tudo. Então, eu vou juntar isso tudo no que a gente chama de matriz de decisão, né? Como eu falei, eu tenho lá, ó, 3 alternativas, Xiaomi, Samsung e iPhone, e aqui os critérios.
essa é o que nós chamamos de matriz de decisão. Observem que, foi o que eu falei logo no início, né? Há um trade-off entre as alternativas, né? Porque observem que, por exemplo, o iPhone é o mais caro, mas ele tem um bom armazenamento e a câmera dele também é a melhor. Então, se na avaliação do decisor, câmera e armazenamento tem um peso muito alto, mesmo o iPhone sendo caro, ele pode acabar levando a melhor, né? Vai depender do julgamento do decisor, do entendimento do decisor acerca do problema. Então, o que a gente precisa fazer? Bem, aqui tem um caso particular, porque veja só, nos outros critérios, câmera, armazenamento e duração da bateria, eles são o que a gente chama de critérios monotônicos de benefício ou de lucro. O que isso quer dizer? Quer dizer que quanto maior, melhor, né? Então, a câmera, quanto melhor a resolução da câmera, melhor ela é. Então, a de 20 é melhor que a de 12. Armazenamento, a mesma coisa, quanto maior, melhor. Duração da bateria, quanto maior, melhor. Já aqui no custo não é um critério monotônico de custo, ou seja, quanto maior, pior, né? Então, eu poderia ter também, sei lá, tempo de entrega. Poderia ser um critério monotônico de custo, né? Quanto maior o tempo, aí leva 3 meses para chegar o telefone, não quero, demora muito, né? Então, aqui nós temos que fazer uma pequena jogada algébrica antes de rodar o método, que eu posso inverter ali cada valor, porque aí aquele que é o menor valor vai passar a ser o maior, quando eu inverter, né? Porque 1 sobre 1.500 é maior do que 1 sobre 5.000. Aí eu resolvo o problema, né? Então, eu faço uma jogada algébrica ali, ó, inverto todo mundo. E aí, como eu inverti todo mundo, o que aconteceu? O iPhone, que era o mais caro, ficou com o menor valor. Aí tudo bem, aí agora eu posso aplicar o método, tá? Então, antes de rodar, eu tenho que ver quais são os critérios monotônicos de custo e os monotônicos de benefício, porque os monotônicos de custo eu tenho que fazer essa inversão para poder aplicar o método, tá? Então, vai ficar lá, ó. Então, vou aplicar ali. Tá? Então, vou normalizar, e aqui a mesma fórmula, né, que eu mostrei para vocês, a IJ pelo somatório de AIJ, aqui eu tenho o valor 1 sobre a IJ, né? Aí eu somo os 3, e aqui é o 0, essa primeira célula dividida pelo total aqui verde, vai dar 0,4687. Então, reparem, olha que interessante, isso aqui dentro do método é o que o Saat chama de preferência local. Eu já achei a preferência local de cada celular. Ou seja, eu já vi que no critério custo, quem é que ganha? Quem ganha é o Xiaomi com 46,87%, dentro do custo, né? O Samsung fica com 39,06% e o iPhone com 14,06%. Reparem que, como ele é o mais caro, ele ficou disparado sendo o pior na porcentagem. E aí nós teremos que fazer o mesmo cálculo com todos os outros critérios. Só que não tem mais o problema de ter que inverter, porque os outros critérios são monotônicos de benefício. Quanto maior, melhor. Então, vou fazer lá, ó, 12, 12, 20, vou somar 12, 12, 24 com 20, 44. E aí eu vou dividir 12 por 44, olha lá, 0,27. Samsung 0,27. Claro, né, como são 12 e 12, aqui os valores teriam que ser iguais, né? E ali o iPhone 0,45. Observe que agora o iPhone já levou a vantagem, né? Por que ele levou a vantagem? Porque a câmera dele é quase o dobro das outras câmeras. Então, ele já levou um valor maior, né? Aqui o armazenamento, o mesmo raciocínio, ó. Eu fiz bem detalhado para que, se depois vocês quisessem aplicar o método, né, já disponibilizei para baixar, já você consegue acompanhar o raciocínio. Uma coisa que sempre me deixou muito chateado, né? Às vezes o cara vai dar uma aula,
Isso aqui é simples, ó, faz assim, pá, tu perde o fio da meada, né? Pô, mas é simples para quem, né? Então, eu gosto de colocar tudo bem passo a passo, porque aí qualquer um consegue aplicar, né? Então, aqui, armazenamento, tananã. Ok, e por último, a bateria, o mesmo raciocínio, repetitivo. Vê que o método ele é recorrente, né? É sempre a mesma maneira de calcular, por isso que ele é fácil. Ok, então aqui temos a nossa matriz de decisão normalizada, né? O que nós vamos fazer agora? O que o método faz? Ele vai pegar essa matriz normalizada e vai multiplicar pelo quê? Vai multiplicar pelo aquele vetor de pesos que nós já tínhamos. O decisor não tinha dado a opinião dele? Custo em relação, né, à bateria, custo em relação ao armazenamento. Gerou um vetor com os pesos de cada critério. Agora eu vou multiplicar essa matriz por aquele vetor. E acabou o método, né? Então, vou pegar aqui, ó. Olha lá. Vou pegar a matriz aqui, essa matriz, e vou multiplicar, olha lá multiplicado, ó, por esses pesos, ó. Então, aqui, ó, a coluna aqui vezes os pesos, ó, 0,548, 0,283, 0,117, 0,052, né? Então, observem que fica certinho, né? Casa certinho, eu tenho 4 aqui, né? 4 aqui, então vai ficar ali, 0,468 vezes 548, 0,273 vezes 283, porque observa, o Xiaomi, eu vou multiplicar o valor do Xiaomi, o valor do custo do Xiaomi, vezes o peso do custo para o decisor, né? O valor aqui da câmera do Xiaomi, vezes o peso da câmera para o decisor. Eu estou agregando, né, os valores. O valor do armazenamento do Xiaomi, vezes o peso do armazenamento para o decisor. E o valor aqui da duração da bateria do Xiaomi, vezes a importância da bateria para o decisor, né? Então, multipliquei os valores da matriz de decisão por esse vetor, vai dar aqui esse resultado, e no final, para fechar, o que nós vamos fazer? Uma média aritmética de cada linha. Então, vou somar esses 4 valores aqui, ó, Xiaomi, vou somar esses 4 aqui e vou dividir por 4. E aí vou obter 0,381. Samsung 0,356 e iPhone 262. Então, eu já descobri que o primeiro lugar quem é? É o Xiaomi, que ficou com 38,1%. O Samsung ficou com 35,6% e o último lugar o iPhone com 26,2%. Então, esse é o método HP, né? Vê que é relativamente simples, né? E ele já me dá o valor ali em porcentagem para cada alternativa, né? E é o que eu falei, eu posso aplicar para qualquer problema. Escolher uma viatura, escolher um oficial para um curso, escolher um armamento, escolher uma nova sede para a PM, um local, escolher, enfim, né? Então, uma limitação no método HP, eu já falei, que se o N for maior do que 15, alternativas ou critérios, eu não consigo usar, porque eu não consigo calcular a razão de consistência, né? Essa é uma limitação do HP. Muitas vezes nós temos problemas aí que você tem, sei lá, 200 alternativas, não dá para aplicar, né? Bem, existe um outro inconveniente do método, pelo menos para mim, isso não está escrito em lugar nenhum, mas, assim, de experiência própria, né, eu já escrevi vários trabalhos usando o HP. Quando você tem 10, 12 alternativas, esses valores aqui dessas porcentagens ficam muito próximos, tá? Então, você fica com 0,113, 0,121, 0,1104. E aí é ruim para decidir, porque se a avaliação do decisor, na hora daquela matriz lá que ele faz as comparações, ao invés de ser melhor, ele disser que é muito melhor, na hora de fazer ali uma análise de sensibilidade, há uma reversão de ordem entre as alternativas. Isso não é bom, né? Aqui não, esse problema de propósito, você vê que aqui já aconteceu um pouco, né? Olha só, aqui,
pode até suscitar uma certa dúvida para o decisor, né? Porque o Xiaomi está pertinho do Samsung. Um está com 38%, outro está com 35%. Mas eu já sei que o iPhone já está descartado, ele é o pior. Se ficar alguma dúvida, eu só fico com a dúvida entre esses dois. Aí eu posso até fazer o que nós chamamos de destilação do método. O que é a destilação? Eu retiro a pior alternativa e rodo tudo de novo, para ver se eles distanciam ou empatam, né? Mas então tem esse outro inconveniente, o HP. Quando eu tenho muitas alternativas, os valores, as cardinalidades de cada alternativa ficam muito próximos. E aí você fica na dúvida na hora de decidir, né? Então, assim acabou o HP. O HP acabou aqui. Esse é o processo de análise hierárquica. Deu para entender? Tranquilo, né? E, então, acho que todo mundo conseguiu perceber que é possível aplicar esse método em várias situações aqui dentro da polícia, por exemplo, né? Várias situações, né? Qual computador comprar, qual oficial designar, qual viatura, qual pistola, né? Tem 10 modelos de pistola, qual é o melhor para PM, né? Por aí vai. Bem, agora vamos ver o HP gaussiano, né? Para que eu falei tudo isso, né? Eu falei do HP. Entendendo o HP, vai entender o que eu propus, porque é muito mais simples. Esse HP gaussiano, eu fiz um primeiro trabalho em 2016, foi aquele ali, uma abordagem multicritério para a seleção de navio de guerra de médio porte a ser construído aqui no Brasil, né, pela Marinha. Então, a Marinha tinha que escolher entre 3... Observem que, ó, eu apliquei o HP, 3 navios, ó. Eu gosto de aplicar o HP quando são poucas alternativas. 4 alternativas, 3 alternativas, 5 alternativas. Quando eu tenho 20 alternativas, eu já pulo fora do HP, né? Então, nesse trabalho, foi a primeira proposta que eu fiz, né, junto com o professor Carlos, do HP gaussiano. E aí, depois, nós continuamos a pesquisa, né, consolidamos ali os resultados, e aí publicamos no International Journal of Analytic Hierarchy Process, é um periódico que tem lá nos Estados Unidos, que só publica trabalhos utilizando o HP, propondo essa nova abordagem, né, essa análise de sensibilidade do método HP. Aliás, foi publicado no início desse ano, esse trabalho. Final de 2020, início de 2021. Bem... Então, olha lá, então vamos lá. O que tem de diferente no gaussiano em relação ao HP normal? Nós partimos do seguinte pressuposto. Vamos pensar, por exemplo, que eu vou comprar uma pistola, e aí eu tenho lá custo da pistola, quantidade de munição no carregador, e lá outros critérios, né, que sejam, manutenção e etc. Se no critério quantidade de munição, aí eu tenho, vamos supor, 4 pistolas. Se todas elas tiverem capacidade para 17 cartuchos, o que eu posso fazer com esse critério? Se todas elas tiverem a mesma... Eu posso excluir aquele critério, né? Eu simplesmente posso excluir porque todas elas são iguais. Então, só vou estar fazendo conta à toa, né? Então, nós chegamos à seguinte conclusão, né? O quanto eu calculo uma média, e o quanto mais houver uma dispersão em torno dessa média, maior será o peso daquele critério, né? Ou seja, mais difícil é para você alcançar aquele valor-alvo. Porque se uma tem 17, outra tem 15, outra tem 16, quer dizer que aquele critério, né, elas são meio que todas parecidas, todas iguais. Agora, se eu tenho uma com 17, outra com 10, né, aí não, aí realmente eu tenho, esse critério é capaz de diferenciar as pistolas, né? Então foi, por isso que eu coloquei ali a curva normal com a dispersão, né? Então, o que nós fazemos ali? Aí fala assim, mas Marcos, por que você fez isso? Eu fiz isso pelo seguinte, muitas vezes, já várias vezes aconteceu, né, de aplicar o método HP, e o decisor não se sentir
confortável na hora de fazer aquelas comparações paritárias. Comparar o custo com, né? Eu vou perguntar, de repente, para o coronel, quanto que o custo é mais importante que a quantidade de cartuchos, né? Não sei, não fico confortável. Para mim é a mesma coisa, né? Não sei opinar, não fico confortável para dizer se é mais ou menos importante o custo, né? Então, isso exige um esforço cognitivo do decisor. Então, esse método, o HP gaussiano, foi pensado para quê? A própria matriz de decisão já gera os pesos sem a opinião do decisor. Ela já gera os pesos dela sozinho, é só você preencher a matriz que não precisa pegar a opinião de ninguém, né? Então, como é que nós fizemos esse processo? Então, vou lá, etapa 1, determinação da matriz de decisão, cálculo da média. Então, aqui começa o HP gaussiano, né? Cálculo da média das alternativas em cada critério, cálculo do desvio padrão dos critérios, cálculo do fator gaussiano, ponderação da matriz de decisão e normalização dos resultados e obtenção do novo ranking. Observem que aqui eu não tive que aplicar a escala fundamental de SAAT em nenhum momento, né? Então, ali, Então, vamos voltar para o exemplo anterior, Então, eu tenho lá custo, câmera, armazenamento e duração da bateria. Ok, o mesmo exemplo. Só que agora eu não vou usar o método tradicional de SAAT, eu vou usar o HP gaussiano. Então, olha lá, juntou. Então, Então, a mesma coisa. Tenho aqui a matriz de decisão, normalizei, né? Determinação da matriz, que é a matriz de decisão normalizada. Aí, aqui começa o HP gaussiano. Eu pego a linha aqui, calculo uma média. E depois eu calculo o desvio padrão. Eu calculo o desvio padrão aqui para cada alternativa, né? Então, está aqui a formulazinha do desvio padrão. Então, venho para essas três aqui e calculo o desvio padrão, né, de cada uma. E aí, eu calculo o que nós chamamos de fator gaussiano. Eu vou dividir o desvio padrão pela média, tá? Esse fator gaussiano aqui e aqui o fator gaussiano normalizado, ou seja, colocado na forma de porcentagem. E aí, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou multiplicar a matriz de decisão que nós tínhamos antes, né? Aqui, era essa aqui, a matriz de decisão, por esse fator gaussiano normalizado. Né? Então, aqui, vou pegar a matriz, 0,468 vezes o peso aqui do custo, 0,273 vezes o peso aqui da câmera, 0,200 vezes o peso do armazenamento, e 0,462 vezes o peso da bateria. Vou ter aqui a mesma coisa. E aqui no final a soma das ponderações, Então, reparem que eu cheguei. Então, peraí. Então, reparem que eu cheguei no mesmo resultado. Esse aqui foi o HP tradicional, em que eu tive que ficar pegando lá a opinião do decisor, né? O que o senhor acha do custo em relação à bateria? Ele é muito mais importante. O que o senhor acha do custo em relação ao armazenamento? Não, igualmente importante. Foi esse aqui, foi esse resultado aqui, o HP. E aqui foi o do HP gaussiano, que eu não tive que perguntar nada para ninguém. Eu peguei a matriz de decisão, rodei, calculei o fator gaussiano. Né? Veja que é claro que a cardinalidade vai mudar, porque eu apliquei outro algoritmo. Então, naturalmente vai mudar. Mas o ranking se manteve. E eu não precisei pegar aquela opinião subjetiva do decisor. Você, mas o decisor não participou do processo? É claro que participou. Já no próprio momento de elencar os critérios, ele participou. Foi ele que me disse que o custo é importante, que a bateria é importante, né? O decisor participou do processo decisório. Porque às vezes fala assim, não, mas aí você tirou o decisor da jogada. Não, não tirei, porque foi ele que me disse que esses critérios são importantes, né? Eu só encontrei uma maneira desse processo cognitivo de comparação paritária ser menos doloroso, né? Ainda mais quando nós temos muitas comparações, né? Se você tiver, por exemplo, 10 critérios, são 10 vezes 9 sobre 2, são 45 comparações, né? Se você tiver 10 critérios. 45 comparações par a par, né?
Então, o HP gaussiano ele não precisa dessa comparação par a par. Ele já autogera os pesos dele sem opinião de ninguém. Aí, bem, normalmente eu dou esse método meio que num formato de oficina, né? Nós desenvolvemos 2 ferramentas, eu vou disponibilizar para vocês. Uma é o professor Baldini, não sei se vocês conhecem. No Brasil, para mim, ele é o cara que mais saca de Excel no Brasil, né? O cara realmente né? É uma coisa absurda o que ele faz no Excel. É um monstro, Então, ele pegou, viu o método, falou, professor, vou fazer esse método que o senhor desenvolveu, papapá. E é interessante, depois se alguém quiser, enfim, ver como é que eu posso explicar, a gente faz uma chamada no Zoom, eu explico. O que eu falei com ele? Falei, Baldini, vamos fazer uma planilha que você já calcula o resultado, que você tem a opção de fazer os 2 para comparar os resultados. Então, se eu quiser, eu rodo só o HP, se eu quiser, eu rodo só o HP gaussiano, e se eu quiser, eu rodo os 2. Então, lá na planilha, né, eu até trouxe, está até aí, eu tenho a opção de fazer isso. Ah, não, eu estou confortável para fazer as comparações paritárias. Ok, vamos aplicar o HP normal do SAAT. Ah, não estou confortável, não sei atribuir. Ok, dá para fazer também, tem o HP gaussiano. Ou então, não, vamos rodar os 2 e vamos comparar os 2 resultados, como eu acabei de fazer aqui no caso dos smartphones, né? Então, nessa planilha que ele fez em VBA, é o que eu falei, né? Nós trabalhamos no desenvolvimento de ferramentas, eu não tenho a menor intenção que os senhores saibam essas equações, e não é para saber mesmo, porque não tem nenhum matemático aqui, né? Você só tem que saber que o método existe, para que ele serve. Toda vez que eu tiver em dúvida entre 2 ou mais alternativas, eu posso aplicar o método HP. E para isso eu tenho uma ferramenta que vai calcular todos os resultados. Eu não preciso saber o que é lambda máximo, o que é monotônico de custo, o que é não sei. Não, eu só tenho que colocar lá os dados, né? Capacidade lá de munição, 17, 20, 25. Preço, 10.000, 8.000, 11.500. Você só preenche, aperta o botão, o software já te diz qual é o melhor. É isso que as pessoas precisam, né? Porque a gente discute muito na academia, né, esses métodos, como eu mostrei, são da década de 70. Isso o HP, né, porque o de borda, por exemplo, é de 1700 e pouco, tem mais de 200 anos. Se esses métodos existem há tantos anos, por que as pessoas não usam? Né? Eu tenho certeza aqui que, tirando o coronel, talvez só ele conhecesse que esse método existe, né? Quase com certeza. Um ou outro que, né, talvez um ou 2 que saibam da existência do HP, né? Mas por que as pessoas não usam? A culpa é nossa mesmo, da academia, né? Porque nós escrevemos para nós mesmos, os nossos colegas, né? Eu escrevo para o coronel escreve para mim, e aí ninguém usa, porque é um monte de equação maluca ali no meio, ninguém entende, aí fica aquele clubinho ali, um falando com o outro, e a sociedade, que seria a grande, né, que se beneficiaria com esse método, acaba não usando porque não entende, é um outro tipo de linguagem, é um outro universo. Então, é nisso que nós trabalhamos lá no IMES, desenvolvendo esses algoritmos, esses softwares, é uma caixa de entrada e saída. Você digita os dados de entrada, ele te dá o resultado da saída, só, né? E aí nós desenvolvemos eu posso passar também o endereço aqui, né, a URL, que eu fiz lá no Shine, com o Miguel. Esse aqui é online, não precisa nem instalar nada. O outro é uma planilha em VBA, né? Esse aqui é online, vocês podem acessar, né? É online, vocês entram lá, coloca lá o valor preenche a matriz com os valores numéricos, clica em gerar e ele te dá o resultado. Qual é a melhor decisão? Acabou, né? Então, essa aqui é a nossa... Nós temos um grupo lá no IME chamado Desenvolvimento de Plataformas Computacionais de Apoio à Tomada de Decisão. Que aí nós pegamos todos esses métodos da APO, cadeia de Markov, simulação de Monte Carlo, esses métodos multicritério HP, TOPSIS, e aí a gente vai pegando esses métodos e transformando nessas ferramentas, principalmente online. Eu gosto muito de ferramenta online, que não tem que instalar nada, né? Eu sempre converso com os meus alunos, eu falo, olha, se a gente desenvolver alguma coisa que a pessoa tem que baixar e instalar, é meio caminho para dar errado, meio caminho andado.
porque aí não baixa, aí corrompe o arquivo. Ah, não, o meu é Linux. Ah, não, eu trabalho com Apple, o meu é Mac, não roda. Não, tem que ser online. Carregou no browser, a ferramenta está lá, você usa. E outra coisa, você vai instalar um software no teu computador para usar talvez uma vez na sua vida. Né? O coronel chega, vamos comprar um fuzil novo. Aí cria lá um grupo de trabalho, aí baixa, instala lá. Você vai usar aquela vez e nunca mais vai usar o método. Não precisa instalar nada, né? Assim não, nós desenvolvemos ferramentas online, nós já temos mais de 20 ferramentas, que aí você entra lá, carrega lá www, tem várias ferramentas diferentes, você vai lá, preenche com os valores, ele já te dá o resultado, qual é a melhor decisão, você dá um print na tela, sai e acabou, né? Bem, então é isso. Então, olha lá, então, as forças do método, né? Por que eu julgo o método? Aquilo ali eu sempre coloco uma brincadeira, não. Feeling do decisor, aí vem a pesquisa operacional, né? Passa por cima do feeling do... Né? Eu tinha um chefe que dizia que o único cara que ganhou dinheiro com feelings foi o Morris Albert, né? Cantando, feelings, né? Só ele ganhou dinheiro com feeling, ninguém mais ganha, né? Só o Morris Albert. Vê que eu estou ficando velho, né, gente? Talvez só os mais velhos saibam o que eu estou falando, né? Quem é Morris Albert? Né? Pior que nem ele ganhou, né? Que ele foi processado por plágio, né? Deu uma confusão danada. Então, assim, os pontos fortes do método, né? Do HP gaussiano. Então, é um método novo, quer dizer, foi criado agora em 2019 e 2020, está no estado da arte em termos de método de apoio à decisão. Fácil de entender, porque a ideia dele é o seguinte, né? Quanto maior a distância da média, maior o peso do critério. É isso, né? Se dentro daquele critério ele se distancia pouco, é porque aquele critério não colabora para diferenciar as alternativas. Essa que é a ideia, muito simples. É fácil de usar, só preencher a matriz de decisão, em nenhum momento é preciso fazer aquelas dezenas de comparações paritárias. Possibilidade de trabalhar com um grande volume de dados, justamente porque eu não preciso fazer comparação paritária. Então, é só preencher lá uma matriz, eu posso ter uma matriz 10 por 10, 12 por 12, que o cálculo vai sair. Exige menor esforço cognitivo por parte do decisor, porque não trabalha com comparações paritárias, né? O esforço cognitivo é muito menor, ele só tem que me dizer quais são os critérios relevantes para ele. Nós já temos uma ferramenta computacional que calcula tudo, você não precisa saber equação nenhuma, é só jogar na ferramenta e ela já calcula. Você não precisa fazer nada na mão, não precisa fazer no Excel, nada, já está pronto. E, principalmente, aplicável em inúmeros problemas gerenciais do cotidiano. Que é o que eu sempre falo, não adianta nós ficarmos discutindo o sexo dos anjos, né? Não, vamos falar sobre o lambda máximo. Não, aqui não é N, não, aqui é M ao invés de N, porque essa discussão, eu penso que não leva a nada, né? O que nós precisamos é pegar esses métodos e revertê-los em benefício da sociedade. É para isso que a gente estuda, é para isso que a sociedade paga o nosso salário, para a gente aprender essas coisas e aplicar em benefício das pessoas, né? Eu acredito fortemente que o conhecimento ele só é legítimo, ele só é válido quando ele nos ajuda a melhorar a vida das pessoas. Se a gente aprende uma coisa e a gente não melhora a vida de ninguém, nem a nossa, nem a de ninguém, para que a gente aprendeu aquilo? A gente só está perdendo tempo e dinheiro, né? Vamos deixar esse papo para lá e vamos ali para o bar beber cerveja, porque a gente está perdendo tempo, né? Então é isso. Aí está o meu LinkedIn, ó, se alguém quiser entrar em contato, é só escanear ali o meu... Tenho aí o meu telefone, meu e-mail. Quem baixou a apresentação já tem, ó. Meu telefone, WhatsApp, meu e-mail, meu LinkedIn. Pode entrar em contato, se tiver qualquer problema aqui na PM, quiser aplicar, tirar dúvida, a gente aplica, resolve, eu explico. Pode me chamar no WhatsApp, a gente faz uma chamada no Zoom, eu vou ajudar, vou ter o maior prazer em ajudar. Já resolvemos outros problemas, o Coronel Basílio, já estive lá no QG, com pesquisadores do grupo, né? Então, vai ser um prazer poder ajudar
Isso eu não estou fazendo favor para ninguém, isso é minha obrigação, né? A vida inteira, desde que eu nasci, eu estudo em escola pública, né? 40 e poucos anos. Fiz colégio público do antigo CA, né? A 8ª série, fui para o colégio naval público, fui para a escola naval pública, depois fiz matemática na UERJ, depois fiz o mestrado na UFRJ, doutorado na UF, pós-doc no ITA. Quer dizer, a vida inteira a sociedade pagou para eu estudar. Então, eu não estou fazendo um favor para ninguém. Eu tenho mais é que voltar mesmo esse conhecimento para a sociedade. É minha obrigação moral, né? Então, se algum dos senhores tiver qualquer dúvida, é só me chamar, está aí, né? Pelo LinkedIn, pelo e-mail, pelo telefone, que eu terei o maior prazer em atendê-los, tá? Então, é isso que eu tinha para passar. Mais uma vez, eu agradeço o convite do Bruno, do Coronel, tá? E vou estar sempre à disposição, tá? Para isso, obrigado. E se alguém tiver alguma... A gente acaba vendo essas questões, né? Principalmente a aplicabilidade disso no dia a dia, né? Eu dei aula de gerência de projetos, né, em alguns cursos e a gente usava a matriz Gucci, né? Entendeu? Então, assim, era muito comum se usar a matriz Gucci modificada e etc. Agora, eu estava observando ali o método, a gente não tem todos os valores são positivos, né? A gente não tem nenhum valor assim menos importante, só se você fizer um entendimento contrário, né? Seria a parte opositiva, né? E aí o que acontece? O senhor acha melhor, por exemplo, uma pessoa na questão ali do celular, a pessoa que entende, ele é um cara abastado, ele tem dinheiro e entende que o custo não importa, ou é menos importante. É melhor ele tirar esse critério ou colocar como o menor valor? Porque eu pensei, será que a gente teria algum método ou outra possibilidade? De repente, um valor negativo disso? Não, veja bem. É o que eu falei. A decisão ela pode ser individual ou colegiada, né? Se a decisão for individual e você entender que para você o custo não é relevante, não é nem para ele entrar. Ele nem entra. Não, para mim custo, quanto for eu pago, não tem problema nenhum. Para mim não faz diferença nenhuma. É por isso que o Coronel até usou o Prometer, né? Porque o Prometer ele permite isso, né? Você tem lá, para mim, 5.000, 5.200, não faz a menor diferença. Você estabelece lá os valores de P e Q, né? Quem paga 5.000, paga 5.050, não tem diferença entre os dois preços, né? Então, quer dizer, vê que já é uma outra abordagem, né? Já é um outro método completamente diferente do HP, né? Mas se o decisor ele entendesse, você como decisor ou o grupo entender que aquele critério não é relevante, ele não precisa nem entrar, não precisa colocar valor negativo nem nada, né? Agora, ele pode ser importante, mas não tão importante quanto os outros. Aí ele entra. Eu entendo que ele não tem muita importância, mas ele tem alguma importância, então aí mantém, entendeu? Porque na maioria, principalmente a gente que trabalha em organização pública, né, é difícil explicar por que o custo não entrou no processo decisório, né? Então o custo sempre tem que entrar, né? Lá a lei 8666, né? Enfim, então o custo sempre tem que, né? Na hora que o TCU bater, não, o custo foi levado em consideração e aquele que foi o mais caro foi penalizado, né? Só que o mais caro ele foi penalizado, mas as outras qualidades dele são tão boas que compensou o fato dele ser caro, mas o custo entrou no cálculo e ele foi penalizado por isso.
Prazo é escopo. Então o custo meio que sempre tem que entrar de alguma maneira, né? O custo de alguma maneira, principalmente para a gente, né? Na prática, o custo sempre entra, né? Bom, seguindo para o encerramento, gostaríamos de chamar o Bruno para que fizesse o agradecimento ao professor doutor Marcos Santos. Obrigado, Major. Eu quero agradecer a todos os presentes hoje no evento, o pessoal que está em casa assistindo pelo TV PEMERGE, Coronel Leite, Coronel Basílio, que permitiu tornar o evento possível hoje aqui, que o evento vai continuar, nosso ciclo de palestra continua, a gente vai ter vários convidados ainda de universidades, aí, centros, né, ICT, o pessoal do IMV está aí presente também com a gente hoje, prestigiando, né, a gente tem vários projetos aí. Agradecer muito o Dr. Marcos, conheci o Dr. Marcos já no IME, já há algum tempo, tive o prazer de palestrar no SPALM, na Marinha, e lá o professor estava dando palestra de tomada de decisão, e vocês podem ver um excelente método, e o professor tem essa maneira de sintetizar, né, os métodos para a realidade, para a nossa realidade aqui. Então, achei que ia ser bastante interessante para o nosso curso. O professor volta, acho que dia 24, né? O professor volta dia 24 para continuar. Agradeço novamente a todos os presentes aí, pedir uma salva de palmas para o professor e para a galera aí ficar ligado no QTS do curso aí que continua. Obrigado, pessoal.